Fala, meus amores, está começando mais um Te Responde, onde toda sexta-feira eu venho aqui responder algumas dúvidas, algumas perguntas que as pessoas deixam para mim nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube. Para quê? Para que a gente consiga responder e que vocês sejam informados e capacitados e que possam lutar no dia a dia contra a esquizofrenia, o esquizoafetivo e todos os transtornos psicóticos, beleza? E hoje está imperdível, são perguntas maravilhosas, mas antes disso, já clicou aqui, já se inscreveu aqui no meu canal, então se inscreva, curta, dê aquele joinha, tá? Compartilhe com mais pessoas, comente, porque você vai me ajudar. Então, se você quer ajudar aqui o programa, a melhor ajuda é curtir, clicar, comentar, compartilhar, para que mais e mais pessoas venham ser salvas através do conhecimento, beleza? Então, se inscrevam aqui, que será de grande valia para ajudarmos as pessoas do nosso Brasil a entender melhor sobre as questões da psicose, beleza? Então, vamos agora começar a responder as perguntinhas e aprender mais. A primeira perguntinha que mandaram para mim foi: que piora a esquizofrenia? Então, piora a esquizofrenia e o esquizoafetivo para poder complementar. Primeiro, o que piora? A pessoa não fazer o tratamento. E não fazer o tratamento de forma correta. Tratamento, primeiro, é medicação. Não tem nem conversa, gente. Primeira coisa é a questão da medicação. Com o paciente querendo ou não querendo, o medicamento ele é obrigatório, tá? Por quê? Porque se você não faz o tratamento, a chance de ter uma piora muito grande, e tem a questão que a gente fala que é a neuroprogressão. A pessoa vai lesionando o cérebro cada vez mais, podendo levar a uma incapacitação e até mesmo a morte. Aumenta ainda mais as chances de suicídio, aumenta as chances de violência, aumenta as chances de serem vulneráveis também, né, à violência. É importante que vocês entendam que essa progressão pode te levar, depois de anos, depois de décadas, até sintomas semelhantes à demência. Então é muito importante que o tratamento seja feito. E a medicação, o antipsicótico, que é a medicação de base, ele tem que ser administrado na pessoa com esquizofrenia, porque ele ajuda na proteção, na neuroproteção, tá? Então é muito importante e obrigatório. Não é obrigatório, tem que ser tratado. Ah, mas ele não toma o medicamento. É injetável, tem que tomar, querendo ou não querendo, ele vai ter que tomar. Ah, não vem, chama o SAMU, chama a polícia, o corpo de bombeiro, chama a imprensa, mas tem que tomar um remédio. Não paguem para ver o preço de que é um familiar destruído pela doença. Não paguem esse preço. Porque, mas tá ruim. Infelizmente, tem coisas que tá ruim, mas que consegue piorar. Então não seja dessas pessoas. Não pague para ver. Vá no médico psiquiatra, discutem uma estratégia, mas o tratamento para a pessoa tem essa desconexão com a realidade, ela não responde, nesse momento de psicose, ela não responde por ela. Quem responde o quê? São vocês, da família. Então, a primeira coisa, a gente fala do tratamento, né? O tratamento básico. Segundo, que pode levar o paciente piorar, o uso de álcool e outras drogas. Então, álcool, cigarro, maconha, cocaína, crack, psicodélicos, nem pensar. Só que a gente sabe que a psicose, você aumenta esse risco de dependência química, não é? Então, isso é verdade. Você aumenta essa questão do risco de dependência química. Então, é muito importante que vocês, familiares, estejam atentos a isso, tá? E sempre comentam com o médico. A questão do cigarro, você não vai tirar o cigarro de uma vez, porque você tira o cigarro de uma vez, você pode levar a pessoa até uma instabilidade também, tá? Então, quando a pessoa tem dependência química, você tem que comentar com o psiquiatra, tem que comentar com o psicólogo, para que seja feita uma estratégia para ajudar a diminuir, porque senão a tendência é piorar a doença. Aí fica aquela bagunça. Se a pessoa usa um antipsicótico para melhorar, e tem a droga potente ali que vai poder piorar. Então, que leva a uma piora, a álcool e outras drogas, eles estão assim, em altíssimo nível de destruição na vida da pessoa com esquizofrenia. Uma outra coisa, família desestruturada. A família que não sabe lidar, a família que não se esforça ou se esforça de um jeito mal e porco. Quer dizer, o que ela acha que deve fazer. Ninguém ama mais a pessoa do que a família, tá? Pelo menos a maior parte dos casos. Só que, quando você tem uma pessoa com esquizofrenia e esquizoafetivo, o modo de lidar, ele é diferente. E isso tem que aprender. A gente não nasce sabendo. Eu tive que aprender isso na faculdade, eu tive que aprender isso nas especializações, com atender o paciente, do convívio. Por quê? Porque o jeito que a gente lida com o paciente psicótico, ele
ele é diferente. E a família vai ter que aprender a lidar. É a mesma coisa quando tem uma pessoa que tem problema, às vezes tem um acidente, perde as pernas, você tem que adaptar a casa, adaptar as situações. Não é legal, mas é importante, porque querendo ou não, isso faz parte da vida. Então a gente tem que aprender a estar preparados para isso. Então, tanto a família está ciente da questão do tratamento, está ciente da questão da reabilitação, da terapia, da equipe multiprofissional e do próprio cuidado da saúde, tá? Então a família tem que estar atenta. Uma família desunida, uma família que não presta atenção, uma família relapsa, uma família onde só tem confusão, uma família permissiva demais ou deixa pra lá. Vocês podem contribuir muito para a desestabilização, para a piora da esquizofrenia. Então a família é importante e se ela não estiver estruturada, ela pode piorar bastante. A questão do sono, como eu falo, o sono, ele é praticamente um estabilizador natural. Dormir é inegociável. Se a pessoa não dorme bem, ela piora tudo. A ansiedade, o estresse, o nervosismo, e ela pode piorar cada vez mais e isso trazer problemas seríssimos na vida da pessoa, tá? Então dormir, mas ele compensa de dia. Não, tem que dormir de maneira certinha, tá? Se ele tem uma dificuldade de dormir, uma insônia, você vai pegar no sono, muita sonolência durante o dia, comenta com o psiquiatra. Faz um diário, gente. Comenta, você acha que vai esquecer, escreva e comenta com ele. Ele tem que ajudar vocês nesse processo, tá? Então o sono é um fator que também pode levar a uma piora da esquizofrenia. E nisso também uma má alimentação, as comorbidades não tratadas. Porque eu falo de comorbidades. Se a pessoa estiver em depressão e não trata, se a pessoa tem problema do sono e não trata, problema da alimentação, tá? Então tudo isso você pode levar a uma piora da esquizofrenia e do esquizoafetivo, ok? A segunda perguntinha, isso aqui também é legal. A pessoa com esquizofrenia, ela pode ser ou é uma pessoa inteligente? Gente, quando eu tenho questão da inteligência, o problema não é a pessoa, tá? A pessoa com esquizofrenia, quando você tem uma esquizofrenia muito precoce e dependendo da genética, se for uma esquizofrenia mais grave, não tratada corretamente, o que vai acontecer? A pessoa pode ter toda a capacidade do mundo, certo? A pessoa pode ter toda a capacidade do mundo de poder aprender e tal. Só que se ela tem esquizofrenia precoce, o que vai acontecer? Ela vai ser impedida de ir para a escola por causa do isolamento social. Ela vai achar que os colegas estão perseguindo, então não vai ter aquela paciência, não vai querer ficar ali no meio, vai querer ficar mais em casa. A própria esquizofrenia promove lesões no cérebro, dificultando a questão do aprendizado, raciocínio. Então a esquizofrenia ela pode impedir essa pessoa que tem a predisposição de ser brilhante, de poder diminuir o declínio, ter uma cognição bem afetada, porque ela vai impedir com que a pessoa desenvolva, entendeu? Então, a gente pode falar assim, a pessoa, porque ela é burra, nada disso. Ela pode ter um talento muito grande. Por isso que quando pessoas têm esquizofrenia, às vezes mais tardia, você vê que tem pessoas brilhantes. Já tem matemático, ator, enfim, pessoas que trabalham, que constituem família, que são felizes. Por quê? Porque eles tiveram esse tempo para poder desenvolver essas suas habilidades. Então, quanto mais precoce a gente tem esquizofrenia, aumenta um risco dela não conseguir expressar essas habilidades, essa inteligência, porque a esquizofrenia pode impedir ela de ter esse contato com a escola, contato com a leitura, lesão cerebral, e isso interferir na questão de memória, raciocínio, da inteligência, concentração, entendeu? Então, quando vocês for olhar a pessoa com esquizofrenia, tem alguns que falam que o QI de muitos, ele é um pouco mais baixo, mas é um pouco mais baixo por quê? Não por causa da estrutura, mas por causa da doença que não permitiu, por isso que é a maldade da doença, que não permitiu que essa pessoa desenvolvesse. Entenderam? Então, mas se a pessoa tem essa oportunidade de desenvolver e tal, você aumenta essa chance de ter pessoas brilhantes em diversas funções na vida, porque ela é uma pessoa brilhante. O problema é a esquizofrenia. Conseguiram entender? E a terceira perguntinha aqui, a pessoa com esquizofrenia, ela pode ficar sozinha? Também depende, tá? Sempre quando a gente lembra de esquizofrenia, parece que a gente lembra que é uma pessoa incapacitada. Não, você tem que pensar que ela é uma pessoa e ela tem esquizofrenia. Se ela estiver completamente instável, desorganizada, não for estimulada a poder crescer, a poder se desenvolver em habilidades, né, o talento dela, não fizer o tratamento direitinho medicamentoso, atividade física, tem o suporte familiar, você pode deixar essa pessoa
né, num grau de que ela não consiga ter o mínimo de uma independência, de uma autonomia, até para ela ficar sozinho, tá? Então pode ter casos, sim, somente nos casos mais graves, onde precisa de toda a atenção da família e dessa rede que tenta ajudar esse paciente. Agora, existem pessoas que têm uma recuperação boa, algumas uma recuperação até mediana, mas que conseguem ficar, às vezes, independente em algum momento, conseguem ficar ali, né, se reestruturar de uma outra forma. Mas para ter isso, você precisa do quê? Da família ser treinada, a família estar ciente de como fazer isso no dia a dia e de contar com todo o suporte que tange ao psiquiatra, à medicação, à terapia, né, de toda a estrutura com terapia ocupacional, que a gente consiga ajudar nessa reabilitação, tá? Então é uma força-tarefa, é no dia após dia que a gente vai vencendo e poder oferecer o que há de melhor. Poder, dependendo do caso, pode ficar sozinho, tem casos que até a pessoa viaja sozinho, mas isso vai depender tanto de independência, de autonomia, tá? De liberdade que essa pessoa conquistou ao longo do tempo, junto com a estabilização verdadeira, tá? Então não é para todos, porque lembrando que é uma doença difícil, tem gente que fica muito grave, mas não podemos pensar só na questão de uma gravidade que a pessoa não pode mais. Porque se for assim, a gente não teria esperança nem para o câncer, porque câncer também mata pessoas. Mas também você vê que uma boa parcela consegue, tá, se reerguer depois de ter tido um câncer. Então é isso que nós estamos concentrando as forças, de poder lutar até o fim. Porque o nosso desejo é que a pessoa esteja o máximo da sua... a gente conquistar o máximo da sua potencialidade, que a gente consiga que ela se reinserir socialmente e que ela participe, junto com a família, nessa jornada de amor e superação de transtornos mentais. Ok? O Te Responde vai ficando por aqui. Um super beijo para vocês. E não se esqueçam de... curtam, compartilhe, se não se inscreveu, se inscreva agora, comente se gostou, não gostou, o que você gostaria de saber mais, porque tudo isso é importante para a gente poder criar essa rede de divulgação, de conselhos, de ensinamentos sobre saúde mental, especificamente no caso que tange a esquizofrenia e outras psicoses, ok? Super beijo para vocês, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau!